Então nós temos aí a quantidade de livros vendidos nos primeiros 7 dias de março. E aqui pela tabela, você verifica que existe um padrão no crescimento da quantidade de livros vendidos. Ele que a gente determine qual a expressão que representa a relação entre a quantidade de livros vendidos com a quantidade de dias. Ou seja, para cada dia tem uma quantidade de livros, Y livros, diferentes sendo vendidos. Bom, ao perceber aqui a relação que existe no crescimento da quantidade de vendas de livros, você repara que para cada dia subsequente, você aumentou a quantidade em 10 livros. Ou seja, isso se trata de uma progressão aritmética. Só que olhando aqui nas opções, você não vê nada parecido com o que você está acostumado a resolver em progressões aritméticas. E a dica é, toda progressão aritmética pode ser adaptada a um problema de função afim, ou função do primeiro grau, em que o conjunto do domínio é um número natural. Então isso aqui seria o nosso domínio da função, e isso aqui os elementos da imagem, que estão lá no contradomínio. Então isso aqui funciona como uma função polinomial do primeiro grau, ou uma função afim, eu já elimino de cara essas duas opções aqui, em que eu tenho uma função quadrática e aqui uma função exponencial. Então eu vou ficar entre essas duas opções. Tá, e qual das duas é? E aí tem duas alternativas para você seguir. Uma delas seria montar a função, que não é tão trabalhoso assim, e outra, já sabendo disso, o que acontece? Essas expressões têm que funcionar para o que está acontecendo aqui na tabela, ou seja, para cada x que eu substituir aqui, tem que me retornar um y que está aqui na tabela. Para x correspondentes, eu tenho que ter o mesmo y correspondente da tabela. Então, se você testar aqui na letra B, por exemplo, quando você testa x igual a 1, quer dizer, qual o y que eu encontro quando o meu x, o meu dia, é o dia 1? 10 multiplicado por 1 é 10, mais 5, 15. Então, me retornou o valor 15. Então, está batendo por enquanto. Será que bate para todos? Vamos ver. Quando o y agora, estou me relacionando ao segundo dia, então meu x agora é 2. Então, eu vou ter 10 vezes 2 mais 5. Isso aqui vai dar 20 mais 5, 25. Então, repara que essa função está desempenhando o papel dessa tabela, tá certo? Se você tiver dúvida por que aqui é 10, basta você olhar a taxa de variação. Como é que eu olho a taxa de variação de uma função polinomial do primeiro grau? Uma função polinomial do primeiro grau do tipo ax mais b. Em que esse a aqui pode ser encontrado você fazendo a variação de y sobre a variação de x. Então, eu posso pegar qualquer um desses valores aqui de x e de y subsequente e ver a diferença entre os dois. Por exemplo, pega aqui 35 menos 25. Se você pegar 35 menos 25, que é a variação de y, e dividir pela essa mesma variação em x, que é 3 menos 2, repara que aqui em cima vai dar 10 e aqui vai dar 1. Ou seja, realmente a taxa de variação é 10. Então aqui sempre eu vou ter 10 e vou estar somando 5 unidades. Então a nossa resposta realmente é a letra B. Então seria um modo de você resolver a questão sem usar progressão aritmética, certo? A próxima questão, também a gente vai resolver usando função polinomial do primeiro grau ou função afim, é de seguinte, que um professor escreveu questões do dia 5 até o dia 12. E aqui é a quantidade de questões que ele escreveu nesse dia. Ele quer a quantidade de questões que foram escritas no 12º dia. Então aqui ele já fala pra gente que é um problema de função afim e a gente vai usar essas ideias para resolver o problema. Esse problema aqui, essa prova foi de 2023.2, segundo semestre de 2023, e que é uma questão muito parecida a essa no vestibular da UERJ, tá? Então, as questões dessa banca também é bem interessante para quem está pretendendo fazer o UERJ, que tem questões bem parecidas e o conteúdo também é bem similar aí ao que cai nas provas dos exames de qualificação da UERJ. Feito esse comentário, resolvendo a questão, então eu vou usar a ideia aqui primeiro de achar qual é a taxa de variação, depois eu vou achar o B, e aí eu tendo a função montada, e aí eu consigo determinar a quantidade de questões que foram escritas lá no 12º dia. Então, a taxa de variação, você viu aí no problema anterior comigo, que é a variação de y sobre a variação de x. A variação de y aqui, ó, 14 menos 4. E a variação de x, 10 menos 5. Isso aqui vai dar 14 menos 4 é 10, e 10 menos 5, 5. Ou seja, o meu a, 10 dividido por 5, é 2. Então, eu acabei de encontrar o a da minha função. Falta o b. Então, quer dizer, por enquanto a minha função está assim, ó, y igual a ax, que eu já encontrei que é 2, mais b. Encontrando b, eu consigo aí a função e substituo o x necessário para encontrar o valor de y pedido. Para encontrar o b, perceba que eu tenho como incógnita x e y para serem substituídos. Eu tenho que voltar no problema e ver aonde eu tenho isso para poder substituir, de forma que o b seja a minha única incógnita. Então aí você volta à tabela. E aí você pode escolher tanto x igual a 5
sendo o y correspondente igual a 4, ou x igual a 10 e o y correspondente igual a 14. Eu vou escolher o primeiro, porque os números são menores ali. Então, no lugar de y eu estou substituindo o 4, e no lugar de x eu estou substituindo o 5. Então aqui eu vou ter o quê? 4 é igual a 10, mais b. Vou passar o 10 para o lado de cá, porque o b já está positivo, vai ficar 4 menos 10. E 4 menos 10 é menos 6. Então nosso b é igual a menos 6. Pronto, agora nós já temos a função e podemos montar a função e substituir o valor que a gente quiser. Então a função é y igual a 2x, e aí no lugar do b a gente vai colocar o menos 6. E aí qual o y que ele quer? Ele quer o y quando x é 12. Então aqui, y é igual a 2 vezes 12 menos 6. Então y vai ser igual a 2 vezes 12, 24. 24 menos 6, o valor de y é 18, que é a nossa letra C. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho.